O homem buscou se comunicar através de desenhos feitos nas paredes das cavernas. Essas representações, que no caso seriam os desenhos, serviam para designar certos tipos de necessidades e vontades, porque era a única forma de comunicação deles. Então, com um desenho, você podia representar alguma situação, alguma necessidade sua naquele determinado momento. No ano de 4000, na Mesopotâmia, os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita, que foi a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, ela pode ser caracterizada como uma escrita feita com auxílio de objetos em formato de cunha. Os egípcios também criaram dois tipos de escrita, mais ou menos na mesma época que os sumérios. O primeiro tipo de escrita era a escrita demótica, e ela era uma escrita mais simplificada. E o outro tipo era a escrita hieroglífica, hieroglífica. E ela era um pouquinho mais complexa, porque utilizava de símbolos e desenhos. Essas escritas, elas serviam para... Essas escritas, elas ficavam dentro das pirâmides e contavam a história de faraós. Elas poderiam ser usadas como forma de reza, prece, porque esse é um papel muito importante da escrita em si. Você caracteriza história e pré-história através da escrita, porque a história, ela começou a existir junto com a escrita. Antes você não tem um relato, você não tem uma descrição do que acontecia. Então a história, ela vai começar a partir do ponto que você pode narrar e que você pode apresentar e relatar o que acontece no mundo lá fora. Vale contrastar que a escrita, ela foi muito importante para o desenvolvimento da história em si. A escrita, ela possibilitou o avanço do comércio, o avanço do conhecimento histórico, porque com a escrita você pode... Bom, eu vou falar sobre a linguística. A linguística é a ciência que estuda os fenômenos naturais, tanto da linguagem verbal quanto da linguagem oral. Ela assume um papel muito importante na sociedade, porque ela ajuda o homem a perceber e entender a evolução dele na história da humanidade. Muitas pessoas vêm entrando no ramo da linguística, tanto para entender melhor quanto para conseguir explicar mais claramente alguns fenômenos linguísticos, como a mudança que ocorre entre a escrita e a fala de algumas palavras. Mas para entendermos melhor a linguística, temos que entender a diferença entre língua e linguagem. A língua é um conjunto de frases que são formados por uma série de palavras. Sendo assim, é uma atividade, um processo criativo interrupto de construção, que se materializa sob a forma de atos individuais da fala. Já a linguagem é o uso de toda essa atividade, desse conjunto de frases e série de palavras em um determinado local, contexto histórico e social. São usadas pelos seres humanos para que aconteça a comunicação. Ou seja, a linguagem em si é a nossa fala, é a escrita, é tudo que o ser humano usa para se comunicar de alguma forma. Logo, a linguística explora um universo de comunicação e suas transformações para identificar os fenômenos que ocorrem através dos tempos. A linguística, ela se divide em alguns ramos de estudo. Para conseguir mais fácil de entender, ela foi dividida em alguns tópicos. Primeiro vem a fonética, que é o estudo encarregado de analisar o som no momento em que este soa para formar a palavra, e por isso confere a este características distintas para que seja feita a sua classificação. A fonética nada mais é do que o som das palavras, o som que emitimos quando estamos falando. É isso. Fonologia encarrega-se de explicar a partir de sons básicos da língua a identidade de suas partículas sonoras. Logo, a fonologia permite a identificação do som da voz, que são emitidos pelo aparelho humano. A fonologia nada mais é do que
o nosso jeito, tipo, a nossa forma de conseguir entender a voz das pessoas e de entender a língua que as pessoas estão falando e de conseguir identificar a diferença entre as línguas e etc. Morfologia é a estrutura do estudo que analisa a formação das palavras. Esse estudo ocorre entre o aspecto formal e interno dos enunciados. Pode ser chamado de análise formal. A partir do estudo da norma culta ou padrão a morfologia identifica possíveis ocorrências nessas estruturas da formação e contribui para a evolução dos sentidos enunciados. A morfologia nada mais é do que a forma com que a definição de cada palavra que escrevemos. É isso. Sintaxe. Estuda as regras e suas aplicações, além de identificar a ordem dos componentes, como estes apresentam na formação, a composição das frases e enunciados. Semântica. Semântica entende-se a união de determinadas unidades menores e constituintes de uma língua, e tem por fim a construção de unidades de enunciação maiores de escrita e comunicação. Lexicologia. O vocabulário léxico nada mais é do que o vocabulário de um idioma. Por exemplo, a língua portuguesa possui seu léxico. Então, a lexicologia nada mais é do que a ciência responsável por descrever o seu uso e sentido dentro da lexicografia, ramo que elabora os dicionários, enciclopédias e outras obras que identificam a língua falada no Brasil. Terminologia. Cabe a ela estudar todos os termos que estão em uso em uma língua e dar-lhes uma explicação plausível em níveis linguísticos. É a ciência para estudo destes termos que estão sendo usados em determinadas situações enunciativas. Temos também a estilística. É isso. A língua possui características peculiares, as quais podem se dar nomes de poder, de expressão ou ainda capacidade de provocar sensações dentro de um determinado contexto de comunicação. E a esta estilística encarrega-se de trazer essas respostas dentro do conceito linguístico. Pragmática. Estuda a linguagem em situação real de comunicação, ou seja, no momento da formação do enunciado. O locutor ou interlocutor são elos principais para que ocorra a interação linguística de acordo com os conceitos pragmáticos. Filologia é a disciplina que estuda textos antigos ou do passado. Busca explicá-los de forma que ocorra a interligação entre aspectos diacrônicos, sincrônicos, linguísticos e situacionais de comunicação. Eu também vou falar um pouco sobre semiótica. Semiótica é a doutrina dos signos, que tem como objetivo o estudo da natureza, tipos e funções dos signos. Basicamente, o signo nada mais é do que qualquer elemento que seja utilizado para exprimir uma dada realidade física ou psicológica. Nessa relação, o primeiro elemento funciona como significante em relação à segunda, que é o significado. As relações entre significante e significado podem ter dois tipos, o conotativo e o denotativo. O sentido denotativo das palavras é também conhecido como o sentido literal das palavras, e o sentido conotativo é o sentido figurado das palavras. Uma palavra usada no sentido denotativo, ou literal, quando apresentada seu significado original, independente do contexto frásico em que aparece. Quando se refere
ao seu significado mais objetivo e comum, aquele imediatamente reconhecido e muitas vezes associado ao primeiro significado que aparece nos dicionários, sendo o significado mais literal da palavra. A denotação tem como finalidade informar o receptor da mensagem de forma clara e objetiva, assumindo assim um caráter prático e utilitário. É utilizada em textos informativos como jornais, regulamentos, manuais de instrução, bulas de medicamentos, textos científicos, reportagens na internet e etc. Já a conotação, quando uma palavra é usada no sentido conotativo, ela apresenta vários sentidos diferentes de interpretação, dependendo do contexto frásico em que aparece. Como, por exemplo, a frase "Minha vida é o mar de rosas". A sua vida não é exatamente um mar de rosas. Você só quer dizer que a sua vida está uma maravilha e que sua vida é muito boa. Quando se refere aos sentidos, associações e ideias que vão além do sentido original da palavra, ampliando sua significação mediante a circunstância em que a mesma é utilizada, assumindo um sentido figurado ou simbólico. Como eu disse, a frase "Minha vida é um mar de rosas", o sentido conotativo é a parte mar de rosas. A conotação tem a finalidade de provocar sentimentos no receptor da mensagem, através da expressividade e afetividade que transmite. É utilizada principalmente numa linguagem poética e na literatura. Ou seja, também pode ser considerada a metáfora das poesias e poemas e etc. Mas também ocorre em diversos cotidianos, como em letra de música, anúncios publicitários e etc. Meu nome é Vitória e eu vou falar sobre fonética. A fonética é o estudo dos sons utilizados na fala. Ela está ligada a outras disciplinas como a linguística e foi desenvolvida no século XX. Hoje em dia, utiliza-se essa forma para compreender que tipo de expressão sonora pode ser utilizada em um idioma específico. É importante conhecer a diferença entre fonética e fonologia. Embora ambas estejam relacionadas, seu objeto de estudo é diferente. A fonética estuda os sons utilizados na fala, enquanto a fonologia estuda como esses sons se relacionam no contexto de uma determinada linguagem. Existem 3 tipos de fonética. Fonética articulatória estuda como os sons são produzidos, isto é, a posição e a função de cada órgão do aparelho fonador, como a língua e os lábios. Fonética acústica analisa as características físicas dos sons da fala, ou seja, as ondas mecânicas produzidas e a percepção auditiva. Fonética auditiva estuda os processos que realiza o receptor na recepção e na interpretação da onda sonora. Fonema e letra. Fonema é a menor unidade sonora e distintiva de uma língua. Os fonemas dividem-se em vogais, semivogais e consoantes. Convém reforçar que o fonema é uma realidade acústica. Letra. Letra é o sinal gráfico que na escrita representa o fonema. A letra é uma realidade gráfico-visual do fonema. Vogais. As vogais são fonemas sonoros produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. Em nossa língua, desempenha o papel de núcleo das sílabas. Assim, isso significa que em toda sílaba há necessariamente uma única vogal. Na produção de vogais, a boca fica aberta ou entreaberta. As vogais podem ser orais, quando o ar sai apenas pela boca, nasais, quando o ar sai pela boca e pelo nariz, átonas, pronunciadas com menor intensidade, ou tônicas, pronunciadas com maior intensidade. Quanto ao timbre, as vogais podem ser abertas, fechadas ou reduzidas. As reduzidas aparecem quase sempre no final da palavra. Quanto à zona de articulação, anteriores ou paladares, a língua eleva-se em direção ao céu da boca. Posteriores ou velares, a língua eleva-se em direção ao véu palatino. Ou médias, a língua fica baixa quase em repouso. Semivogais.
Os fonemas I e U algumas vezes não são vogais, aparecem apoiados em uma vogal, formando com ela uma só sílaba. Nesse caso, esses fonemas são chamados de semivogais. A diferença fundamental entre vogais e semivogais está no fato de que estas não desempenham o papel de núcleo silábico. Consoante. Para a produção das consoantes, a corrente de ar expirada pelos pulmões encontra obstáculos ao passar pela cavidade bucal. Isso faz com que as consoantes sejam verdadeiros ruídos incapazes de atuar como núcleos silábicos. Alfabeto fonético. É um código internacional que se pode conhecer a pronúncia correta das palavras em qualquer idioma. Criado por professores americanos e franceses, indica o modo como uma sílaba deve ser pronunciada, se é aberta ou fechada, por exemplo. Trata-se de um código para que qualquer pessoa seja capaz de falar qualquer idioma. Observações importantes. Primeira, uma mesma letra pode representar fonemas diferentes. É o que ocorre com a letra X em palavras como feixe. X tem som de CH. Exato, X tem som de Z. E próximo, X tem som de SS. Segunda, o mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. É o que ocorre em flecha. CH tem som de X e lixo. X tem som de CH. Terceira, uma única letra pode ser representada por dois fonemas. A esse fenômeno chama-se de dífono. Exemplo, táxi, lê-se táxi. O X tem som de KS. Quarta, duas letras podem ser representadas em um único fonema. A esse fenômeno chama-se dígrafo, dá-se o nome de dígrafo. Exemplo, chave, lê-se chave. O CH tem o som de X.